mais maneira que você fez no Vasco? Até por todos os prêmios, tudo. É a parada mais legal? Então, na verdade, isso tem um grande responsável genial por trás disso. Chama-se Marcelo Azalim. Um cara formidável. Vou contar uma história sobre Marcelo Azalim, que não tem a ver com essa camisa, mas tem a ver com a outra camisa muito emblemática da minha gestão lá, que foi a camisa LGBTQIA+, né? Eu tava lá, iniciando a gestão, foi 2021, e almoçando em São Januário. Depois eu sempre parava um pouco ali na social, antes de voltar pro marketing, que era lá do outro lado, né? Tinha que andar tudo lá pra onde é a Vasco TV, assim, né? Eu parava ali um pouquinho e tal, e aí eu pensando na questão das causas sociais do Vasco, um mantra que eu sempre tive, falei muito sobre isso, que era colocar o Vasco nas páginas certas dos jornais. O Vasco, durante muito tempo, esteve nas páginas erradas dos jornais, com muitos problemas, muitas brigas internas, eleições judicializadas, problemáticas e tal. E o Vasco precisava voltar a ser um clube simpático à mídia, simpático aos formadores de opinião. E aí eu pensei, cara, quais são as lutas que o Vasco... que tem a ver com o DNA do Vasco, pela história que o Vasco tem, e que foram modernizadas. Todas as lutas foram modernizadas, a história foi modernizada. O Vasco lutou por negros operários há 100 anos atrás, e completando 100 anos de camisas negras agora. Essas lutas, elas se atualizaram. Algumas continuam. A luta contra o racismo tá aí, né? A gente vê isso toda hora. A gente vê um processo... uma tentativa de processo de elitização do futebol carioca nessa briga pelo Maracanã, que nos atinge diretamente como o único clube grande, residente, orgulhosamente, da Zona Sul, da Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente vê aqui o nosso CT aqui na Cidade de Deus, que a gente fala, nosso CT é da Cidade de Deus. O CT do clube do lado fala, nosso CT é na Barra. E são coisas emblemáticas que são movidas. Quais são as novas lutas, né? E a causa, o combate à homofobia é uma luta extremamente atual. E aí eu penso assim, por que nós não vamos ser o primeiro clube do Brasil a jogar uma partida oficial com uma camisa em alusão ao combate à homofobia? Eu chego no marketing e falo, galera, por que a gente não faz isso? Mas ali me tira, vira o laptop pra ele, tá isso aqui, me mostra a camisa. Ele já tinha feito. E aí o processo foi um processo de vencer barreiras normais, comuns num clube de mais de 100 anos de idade, com um clube de colônia, um clube com uma história religiosa forte e tal. Barreiras que se vencem e que foram vencidas com a ajuda de muita gente, e a destacar, nesse caso, o presidente Jorge Salgado e principalmente o primeiro vice-presidente Carlos Roberto Osório. Que era isso que eu ia te perguntar, inclusive. Eu já vou pedir pra você contar os bastidores. Vamos chegar aqui. Isso. Vamos primeiro nessa história, então, porque assim... Beleza, veio a ideia. Como é que vocês fizeram pra romper essas barreiras? Como é que foi pra apresentar isso pra galera do futebol? Todo mundo aceitou de primeira? Você Então, chegou a ir lá falar com o elenco, enfim? Eu não fui nesse caso. Acharam melhor não ir. Sei lá por quê. Quem foi o Francisco Cronenberg, que agora é vice-presidente de marketing do clube, né? Mas vamos lá. Assim, eu tive essa ideia e aí levamos falei com o Cabeto, que é o Carlos Osório, que é um... Assim, eu não vou dizer que era meu fiel escudeiro, porque eu quero o fiel escudeiro dele, com um orgulho. O Cabeto é um amigo que o Vasco me deu e que eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo. E ele, na hora, falou, vamos nessa, vamos mudar tudo, né? E aí o time de marketing, Marcelo Azalim, todo mundo, cara... a sensação que eu tenho daquele time de marketing, que você tão bem conhece também, é que precisava só de alguém para fazer tudo acontecer, entendeu? Porque eles estavam com tudo ali, todos prontos, todos extremamente competentes e tal. Precisava de alguém para poder mover as pedras políticas do tabuleiro e poder andar, né? Porque o Vasco é um clube político. E aí a gente foi falar com o presidente, obviamente, precisou ser convencido, mas ele não precisou ser convencido de uma forma ruim, não, entendeu? Ele na hora, pô, essa ideia é maneira, a gente joga um jogo oficial, não joga, que você acha que é melhor jogar, não acho, e tal, que barreiras a gente vai encontrar? Ele comprou a ideia, né? Mas teve um cara que foi muito importante, né? Ex-vice-presidente de marketing e um dos ídolos da minha vida, chamado Fábio Fernandes. Fábio Fernandes é um cara genial. Muitas das coisas que eu tenho pra minha vida profissional, inclusive, eu tive de uma convivência com ele muito rica, sempre muito rica. E eu liguei pro Fábio pra pegar a opinião dele, mandei a camisa pra ele, ele falou, cara, sensacional e tal. E eu falei assim, me explica por que você acha que a gente tem que jogar com ela?
E o Fábio respondeu um áudio longo, é verdade, mas que dizia basicamente o seguinte: atitude se veste. E foi na hora que eu falei isso com o presidente, aqui eu queria mostrar o áudio do Fábio, que é um cara de mercado, extremamente reconhecido. E o Jorge falou assim, vamos nessa. Fizemos a reunião de diretoria, alguns vice-presidentes, pouquíssimos, eram muito resistentes a jogar um jogo, mas esses pouquíssimos que eram resistentes a jogar um jogo, todos eles me procuraram depois e disseram assim, cara, estava certo. Estava certo, tinha que jogar mesmo. Mas o que me impressionou naquilo tudo foi... Tudo aconteceu como eu queria. O Vasco ganhou o jogo, o Cano levantou a bandeira e isso era absolutamente inesperado. Ele fez porque a bandeira, aquela foto dele com a bandeira correu o mundo todo. E o Vasco criou ali uma abertura que vem sendo depois mantida com o tempo. Uma abertura pro lado certo das coisas, né? Que era uma coisa importante, muito importante para mim. E das lutas que o Vasco tem a obrigação de lutar no futebol brasileiro, porque é o seu DNA, tá? Então, assim, teve a polêmica do Castan lá, eu não participei disso. Eu só tenho a agradecer os jogadores que vestiram a camisa, jogaram o jogo e ganharam o jogo. Todo mundo tem a sua crença, a sua visão, eu tenho que respeitar todas. Mas era uma coisa institucional do clube. E o jogador, o funcionário do clube, tem que entender em que clube ele joga. Mas todos eles jogaram, ganharam o jogo, e eu não tenho nenhuma queixa a fazer sobre isso. Entendo que um possa não ter gostado, outro possa ser contra e tal. Isso aconteceu entre a gente, tá acontecendo na torcida, não vai acontecer no jogador. E você falou da torcida, eu ia perguntar exatamente isso. Porque, assim, uma coisa é você convencer a galera de dentro do clube, convencer os jogadores. Outra coisa é você divulgar esse produto e essa camisa, enfim. Eu não vou usar a nomenclatura que quiser, mas você divulgar isso para uma massa muito maior de pessoas que tem muitas opiniões distintas. Como é que foi a sua reação? Você ficou com medo e ficou muito aquela coisa de clube lacrador. Como é que você medo não é muito isso? bem uma praia que eu tenho com relação a essas coisas, né? Então, tem inúmeros defeitos, esse não é um deles, assim. Eu sabia que a reação viria de dois lados. Tem uma massa que adora, e cada vez que eu vejo essa camisa vendeu tudo, e as pessoas pedem mais e tal. Muitas pessoas na rua usando, eu vejo, cara, nós mudamos o futebol brasileiro nesse negócio. Todos os clubes do Brasil se sentiram obrigados a fazer alguma coisa depois disso. Isso é importante. E o mais importante é o seguinte, não sou eu, um branco hétero que mora na zona sul do Rio de Janeiro, que vai decidir isso. Quando nós decidimos fazer uma série de movimentos em prol do combate à homofobia, nós chamamos as comunidades de pessoas que vivem esse problema. Eu não vivo. Quem sou eu que não vivo o problema para dizer o que tem que ser feito? Eu chamei quem vive o problema para me dizer, cara, o que você acha disso aqui? O que você acha daquilo ali? Como é que a gente vai para cá? Como é que a gente vai para lá? O que a gente faz? A camisa ela foi muito emblemática, mas a gente começa sendo o único clube do Brasil, o primeiro clube do Brasil, não sei se agora tem outros, o primeiro clube do Brasil a permitir que a pessoa pudesse usar o seu nome social na carteirinha de sócio. Então, assim, é um movimento em torno de inclusão. Então, assim, óbvio, até hoje eu ouço piadinha com relação a isso. Tá tudo bem, isso não me ofende em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Tem um monte de coisa pra me ofender, essa não é uma delas. Mas aí, pra gente fechar esse assunto mesmo, eu queria até a visão da galera do marketing mesmo, porque essa camisa a gente pode considerar como um marco e tudo mais, o time usou, ganhou, beleza, o Germancão segurou a bandeira, mas teve um outro movimento que foi muito mais espontâneo, que foi uma galera que não tava muito por dentro do futebol, ou não... Isso. Ou se sentiu um pouco excluído e começou a gostar, não só do Vasco, mas começou a se aproximar por causa dessa camisa. Impressionante. Vocês imaginavam que isso ia acontecer? E ficou com medo, aí de novo eu uso a palavra medo, mas assim, ficou com receio de parecer aquela história de Pink Money, de se aproveitar, porque assim, foi um movimento legal, mas que precisava de uma continuidade, que teve. Mas no primeiro momento você ficou com essa parada? O problema é o seguinte, para não se caracterizar Pink Money, primeiro assim, money é money. Pink, red, blue, é money. O Vasco precisa de dinheiro. A gente não pode ser hipócrita, né? O Vasco precisa de dinheiro. Então, pink money, qualquer outro money é money. Então, foi importante vender camisas, né? Foi importante vender camisas. O Vasco, no ano de 2 anos de Série B, o Vasco dobrou a sua verba de licenciamento, mesmo com todos os problemas que nós podemos discutir sobre do processo de distribuição da capa e das lojas do Vasco. Podemos discutir eles aqui. Então, mesmo assim, a gente dobrou o nível a receita de licenciamento do clube. E não foi só essa camisa, foram todas que a gente lançou. E outros produtos mais, né? Mas, assim, para não ser... ele não tem bobo nessa história. Quando você faz
o lançamento da camisa, pra não parecer Pink Money, não pode ser Pink Money, senão todo mundo vê que é. E existiu uma série de atitudes e mudanças. Depois a gente... E eu me lembro da gente ter... Primeiro a gente pintou a camisa, no ano seguinte a gente pintou o estádio. E assim, e isso não pode parar. A minha preocupação é que pare. Porque o JP, lembra que nós reunimos as torcidas organizadas, pedimos uma mudança de postura nas arquibancadas. Então assim, não dá pra controlar a massa. Como é que foi esse papo, inclusive? A galera comprou de primeira? Cara, eu não tenho isso pra falar das torcidas organizadas do Vasco sob o ponto de vista de parceria com o clube. Eles estão dispostos a comprar qualquer tipo de parceria com o clube, a participar das coisas do clube. Eles foram de forma, como eu diria assim, não extremamente reta, usados pela política nociva do Vasco durante muito tempo. Assim, eles estão aí, podem perguntar se em algum momento houve alguma conversa sobre política com eles. Não, o negócio era ajudar o Vasco, eles sempre estiveram dispostos a ajudar o Vasco. E entenderam a importância do Vasco, porque isso tem a ver com o DNA do Vasco. E não efetivamente com querer a ideia do vice-presidente de marketing e de mais de alguns vice-presidentes de fazer uma coisa diferente. Cara, pro Vasco se colocar nas lutas corretas, inclusive a luta do racismo, que a gente briga tanto e continua brigando muito. Porque com racismo pode, a homofobia não. Não, tem que ser racismo, tem que ser homofobia. Tem que ser... Eu me lembro que quando aconteceu um evento da visibilidade trans lá do Vasco, eu fui questionado por um benemérito do Vasco. E aí eu falei pra ele assim, olha só, sabe que essa sala aqui tinha algumas pessoas, eu acho que eu era mais jovem, mas acho que tinha alguém mais jovem que eu, não sei. E aí eu falei assim, se algum aqui fosse transexual, já estaria morto. Porque a média de idade de um transexual no Brasil é 38 anos. Então assim, e depois aconteceu uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Um outro benemérito do Vasco veio falar comigo que tem um filho trans e que escondia isso dos amigos dele, do Vasco, e que tinha sido uma mudança, que aquilo tinha tocado nele de forma muito importante, óbvio, imagino que sim. Né? Mas assim, o JP, o problema não é você discutir o que é importante aquilo, o importante é você discutir qual é o DNA do Vasco. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!